Vou tentar inventar aqui um trabalho na área da economia. Microeconomia. Bom, então o que acontece? Acontece o seguinte: todas as interações sociais, todas as relações sociais são baseadas na ideia, calcadas na ideia de papel social. Então, o papel social define um padrão de comportamento esperado de alguém que vai se relacionar quando duas ou mais pessoas se relacionam, cada uma assume um ou mais papéis sociais. Então, por exemplo, vocês entram numa loja para comprar alguma coisa. Vocês, a gente, eu também, a gente assume o papel de cliente da loja. Quem está lá dentro da loja espera que a gente tenha um determinado padrão de comportamento. Não espera que o cara saia expulsando ali no bloquinho do outro. Faz parte do padrão de comportamento. Quando vocês entram, vem um cara, se dirige para você também, se apresenta e é o vendedor. A gente sabe que ele vai ter um padrão de comportamento. A gente não espera que ele fique o tempo inteiro falando de futebol e não queira vender nada no presente. Se dá problema na hora da venda, a gente pede para chamar o gerente, quer falar com o gerente, que é um outro papel, que é um outro padrão de comportamento, alguém que a gente espera que seja capaz de resolver o problema que está envolvido. Assim, quando vai fazer uma consulta médica, o cara é paciente, o outro é médico. Quando chega em casa, um é pai, outro é mãe, outro é irmão, outro é não sei o quê. Quando vai na aula, um é aluno, outro é professor. Aí tem o diretor, que é o terceiro papel. Todas as relações sociais estão baseadas em papéis, em padrões de comportamento. Isso é importante para as pessoas usarem isso como referência das suas relações. E até poderem avaliar se o outro está tendo um comportamento normal, esperado, ou se está tendo um comportamento desviante do normal. Né? E assim também são nas relações econômicas, nas trocas econômicas. E aí tem uma área da economia que estuda isso, os padrões de comportamento dos papéis econômicos, que é a microeconomia. E na microeconomia tem dois papéis fundamentais, que eles chamam de papel de produtor e o papel de consumidor. O papel de produtor é o papel de alguém que produz coisas para vender e ganhar dinheiro com isso. E o papel de consumidor é o papel de alguém que usa o dinheiro para comprar coisas para consumir. E dos vários aspectos envolvidos nesses comportamentos típicos de produtor e consumidor, os economistas lá selecionaram duas variáveis que são importantes para caracterizar o comportamento típico do produtor e o comportamento típico do consumidor. Essas variáveis têm a ver com o preço da mercadoria que está sendo comprada hoje em dia e a quantidade de mercadorias que estão sendo compradas hoje em dia em cada cidade. Então eles chamam, na verdade, como eles estão interessados numa economia que funciona permanentemente, então eles estão interessados em que isso não ocorra uma única vez, quer dizer, não é para caracterizar o produtor que produziu um único produto e o consumidor, mas sim é o produtor que vive de produzir, o consumidor que vive de consumir. Né? E, portanto, que repete esses comportamentos periodicamente. Então, esses comportamentos eles são analisados em relação a um período, a um ciclo, a um intervalo de tempo que se repete periodicamente. Então, essas variáveis são variáveis temporais, de taxas, né? São frequências. Então, essas variáveis são a variável P, que diz a variável Q, que diz a quantidade de mercadorias que o produtor produz ou vende por unidade de tempo. Quantidade por tempo. Então, ele produz, costuma vender
X unidades daquele produto por unidade de tempo. Por unidade de tempo pode ser um dia, pode ser uma semana, um mês, um ano, certo? Então é um valor médio, isso, tudo isso é um valor médio, né? De produtos que ele produz por unidade do tempo que está sendo usada para caracterizar o comportamento. E a variável P, que dá o preço, a quantidade de moeda, aqui é a quantidade de produtos, né? Que ele produz, e aqui embaixo é o preço, que é a quantidade de moeda que ele quer receber por aquela quantidade de... Então existe a ideia da moeda, né? Que é o dinheiro que faz o preço do produto, né? Por unidade. Então, as duas variáveis são implicitamente taxas temporais, certo? Quanto é que valia? Bom, usando essas duas variáveis, os caras lá da teoria da microeconomia dizem que é possível caracterizar um comportamento típico de produtor e um comportamento típico de produtor. Isso eles caracterizam por gráficos, né? Por uma função para cada um, certo? Uma função de oferta de produtos. Então, como é que se comporta o produtor quando ele vai oferecer um produto e ele tem um comportamento analisado do ponto de vista dessas duas variáveis? Então, tipicamente, a variável de quantidade é a variável independente e a variável produto é a variável dependente. Então, tem 1000 comportamentos diferentes, mas uns são mais típicos, outros são mais atípicos. E o comportamento do produtor mais típico é assim. Significa, se ele aumenta a taxa de produção, produz mais produtos por unidade de tempo, para vender aquilo ele precisa aumentar a quantidade de dinheiro que ele recebe para vender. Porque a produção aumentou, ele precisa receber mais para ser recompensado pelo que ele produziu. Então é tipicamente uma curva desse jeito. Quer dizer, não importa se ela é assim, se ela é assado, se ela oscila, não, importa que ela é ascendente, certo? Então nós vamos simplificar isso no nosso estudo aqui, vai botar uma reta. Tá? Ela é ascendente. Quanto maior a taxa de produção, maior a taxa de receita, de recebimento que ele tem que ter para compensar aquela produção. Isso daqui, então, é a oferta de produtos, é o comportamento do produtor, certo? A função de... isso daqui pode ser lido de duas maneiras. Eu li de uma maneira, certo? Eu li de uma maneira. Qualquer desses dois gráficos pode ser lido de duas maneiras. Se a gente olha pelo lado da quantidade, foi o que eu vi disso. Quanto mais ele produzir, mais ele vai cobrar, porque a quantidade que ele vai vender é maior. Mas isso também pode ser lido por outro lado. Se alguém diz para ele, estou disposto a te pagar tanto, por unidade de tempo, por mês, quanto é que tu consegue produzir com isso que eu vou te pagar? Então eu posso usar esse gráfico no sentido de, dada uma quantidade, uma taxa de produção, descobrir qual é a taxa de recebimento que ele tem que ter, de receita que ele tem que ter. Como eu posso fazer a pergunta contrária? Se tu com uma receita de tanto, quanto é que tu consegue produzir? Então eu posso fazer, deu para ver? Eu posso usar esse gráfico nessa direção, e aí eu quero saber qual é o preço que vai ser cobrado, preço por um, né? Porque se a gente fizer a derivada disso, Q sobre P, não, P sobre Q, P sobre Q, isso daqui vai dar o preço unitário. O preço unitário, porque vai ser a quantidade de moeda por quantidade de moeda. Então, se o preço unitário é fixo, então isso dá uma reta.
Tipicamente, o que acontece com o preço unitário é que, lá pelo sistema de produção, gastos fixos com equipamento, mas independente, então, isso acontece porque a curva fica assim. Certo? Então, a quantidade... Isso aqui não importa. Importa que a gente vai ficar mais reta, isso aqui não importa mais, isso não importa. Nos interessa esse comportamento. Então, o que a gente tem? Quantidade aqui, preço aqui. Mas também pode ser usado assim. Preço aqui, descobrir qual é a unidade. Certo? Então, essa curva pode ser usada em dois sentidos. Tanto para a gente descobrir qual é o preço que ele tem que cobrar para uma certa taxa de produção, quanto, dado uma receita que ele tem que ter para uma certa produção, quanto, dado uma receita, qual é a produção que ele é capaz de realizar sem prejuízo. Né? Isso é a função de oferta. Tem a função de demanda de produtos, solicitação de produtos, que é o que o consumidor vai ter. E aí, tipicamente, a função é descendente. No seguinte sentido, que é intuitivo para a gente. Se o preço é muito alto, o que ele consegue comprar é pouco. Se o preço baixa, ele consegue comprar mais. Então, vale a mesmo raciocínio. Qual é o preço máximo que o consumidor paga para ter uma certa taxa de consumo? Esse preço é esse. Mas, se for dado um preço, qual é a taxa de consumo que ele consegue ter? É essa aqui. Então tem essa relação inversa de preço e consumo. Quanto maior o preço, menor a quantidade que ele consegue comprar, porque ele tem sua limitação de salário, de não sei o quê. Quanto mais baixo o preço, maior a quantidade que ele consegue comprar. Então tem uma limitação de receita dele que faz com que essa curva fique invertida. Ótimo. Então, hora sim, hora o Q está dependendo do P e hora o P está dependendo do Q. Na verdade é uma relação entre as duas, a gente interpreta de um jeito ou do outro conforme o que a gente quer descobrir. Sim. Certo? Então não é como eu disse lá no início, a variável independente aqui. Não é, depende do problema que a gente quer resolver. Certo? A curva pode ser lida nos dois sentidos. Certo? Bom, aí o que acontece? Numa relação de compra e venda entre o produtor e o consumidor, a gente vai ter o produtor mandando produto para o consumidor e vai ter o consumidor mandando dinheiro para o produtor. Certo? E aí o que acontece? Que quantidade, isso periodicamente, repetidamente, ao longo do tempo, né? A cada unidade de tempo, a cada semana, mensalmente, anualmente, que taxa vai se estabelecer aqui e que taxa vai se estabelecer lá? Para que isso aqui funcione ao longo do tempo, permanentemente, tem que haver um equilíbrio. Porque senão, um deles vai dizer não está bom para mim. Então, essa é a permanência no tempo dessa relação, ela depende de haver um equilíbrio. Então é preciso definir o que é uma relação equilibrada, o que é uma troca equilibrada. E a solução dos caras é, a relação equilibrada é aquela onde cada um está dentro da sua curva. Um está assim, o outro está assim, esse é o ponto de equilíbrio. É uma taxa de produção e de compra, de consumo, que tem um preço de equilíbrio, que tem um preço tal que o consumidor pode pagar e tem um preço tal que o produtor pode produzir aqui. Então, quando os dois se encontram, ali é o ponto de equilíbrio. E esse é o preço de mercado, digamos, que aquela mercadoria vai ter. Certo? Porque isso pode ser pensado para um consumidor e um produtor, mas pode ser pensado para um monte de produtores, um monte de consumidores, né? E aquilo ali então vai estabelecer o preço de equilíbrio e a quantidade de equilíbrio, que é preço e equilíbrio de mercado.
gente tem um mercado real, vários produtores e vários consumidores, em princípio, nada limita que cada consumidor consuma um produto de outro. Isso aqui é quando se fala em um mercado, se quer dizer um produto. Então, é um produto, certo? Quando se fala essa expressão um mercado. Certo? Mercado dos automóveis. Um produto. Certo? Então, nada impede que cada consumidor vá procurar o produtor que quiser para produzir. E cada produtor venda para qualquer consumidor. Então, em princípio, isto funciona assim. Certo? Todo mundo vende para todo mundo e todo mundo consome e compra de todo mundo. Então, esta curva aqui, ela é o resultado de uma agregação. Aquele P é o somatório de tudo que é produzido e aqui o somatório de tudo que é consumido, por unidade de tempo. Certo? É uma agregação. Certo? Aqui é uma curva agregada de tudo que é todos os produtores e todos os consumidores. Então, qual é a situação ideal? A situação ideal é todos os produtores produzem exatamente o mesmo produto, sem nenhuma diferença entre esses produtos. Certo? A situação é produtos uniformes. Uniformes, ou homogêneos. Homogêneos. Não há diferença para o consumidor, não há diferença entre ele consumir do produto do produtor 1, ou do 2 ou do 3. É a mesma coisa, ele não vê diferença. Produtos são homogêneos. Depois, os custos de acesso aos produtores são iguais. Ou seja, tanto faz para o consumidor se ele vai comprar do P1, do P2, do P3, o acesso a esses produtores é o mesmo, ele não tem um custo diferenciado. Porque se tivesse um custo diferenciado, ele ia comprar daquele produtor que tem um custo menor de acesso, o que fica mais próximo dele, o que mais distante ele não queria. Certo? Então, a situação ideal, os custos de acesso aos produtores são iguais. E terceira idealização que existe é acesso completo às informações de P e Q. As informações P e Q. Ou seja, todos os produtores sabem o preço que cada um está vendendo, todos sabem, portanto, os preços que cada consumidor está consumindo, e todo mundo sabe que quantidades estão sendo produzidas e que quantidades estão sendo consumidas. Nessa situação, o que vai acontecer? Esse agregado vai se comportar assim. Todo mundo vai chegar no mesmo preço. Nessa situação é que vai estabelecer o equilíbrio. Por quê? Porque qualquer produtor que quiser aumentar o preço, os consumidores vão deixar de consumir dele porque os outros não têm um preço menor. Qualquer um que baixar o preço vai estar perdendo dinheiro porque ele poderia estar vendendo por um preço maior. Então, é assim, tem um monte de condições aqui que a gente, claro, não pode ser poucos produtores, tem que ser muitos, não pode ser muito consumidor, tem que ser uma quantidade grande, de modo que se um entra. Outra idealização aqui é que uma quantidade muito grande é uma quantidade infinita, idealmente infinita, de produtores e consumidores. Certo? Então, uma quantidade infinita, entre aspas. Né? Quer dizer, infinita quer dizer
muito grande, suficientemente grande, de produtores e consumidores, de modo que tanto faz se um produz ou não, se ele entra ou sai, se o consumidor entra ou sai, se ele para de consumir ou não, não vai afetar a quantidade geral de produtos produzidos, certo? Porque é uma quantidade muito grande de consumidores, uma quantidade muito grande de produtores, a influência individual não tem. Então o resultado é que só é possível fazer negócio dessa maneira, produzindo essa quantidade e consumindo aquela quantidade por aquele preço, etc. Então, isso daí fixa. Então, essa deve ter outras condições que eu não lembro aqui. Isso daqui se chama a situação de concorrência perfeita. Ou seja, todo mundo concorre com todo mundo, todos os produtores com todos os produtores, todos os consumidores, todos os consumidores. Um não tem peso individualmente sobre o mercado e qualquer um que queira se desviar desse ponto de equilíbrio vai estar se ferrando porque não vai estar perdendo dinheiro. Qualquer situação que não tenha essas condições, essas características, e nenhuma situação real tem essas características, é considerado um desvio da situação de concorrência. Por exemplo, se o acesso aos produtores tem um custo diferenciado. Custa mais ir ao produtor mais longe do que ir ao produtor mais perto. Se todo o resto for igual, mas tiver um custo diferenciado, qual vai ser o resultado natural desse mercado? Se todo o resto, se para o C1 tanto faz comprar de P1, P2 ou P3, é o mesmo produto pelo mesmo preço. Porém, o custo de ir até lá e voltar aqui é maior do que maior do que... Qual vai ser a tendência do C1? Comprar deste, comprar deste, comprar deste. Então o mercado já não é um mercado onde todo mundo vende para todo mundo. Se o acesso à informação não é completo, por exemplo, o C1 não tem acesso ao preço de P3, certo? O que vai acontecer? Se o P3 aumenta ou diminui o preço, o C1 não vai ter essa informação para poder dizer, bom, então eu vou deixar de comprar daqui, eu vou comprar de lá porque lá é mais barato. Então o acesso à informação também influi sobre a situação do preço da mercadoria. Ele poderia comprar por um preço menor, já não compra, não é? Ou ele está comprando por um preço maior, não sabe, e assim vai. Se a quantidade não é infinita, entre aspas, então o consumidor, se são só 3, por exemplo, em princípio o consumidor C1 é o responsável por 1/3 do consumo que tem aqui. Ele tem uma força no mercado que ele pode dizer, olha, eu vou diminuir meu consumo se eu não baixar o preço. Então ele tem condições de barganhar, porque ele tem um peso dentro desse mercado aí que ele não está usando, se ele não sabe que a quantidade não é essa infinita. Então, pode acontecer que, por causa de acesso à informação ser incompleta, o custo de acesso aos produtores, aos consumidores ser diferenciado, pode acontecer que aqueles produtores e consumidores que poderiam ter um único preço para todo mundo, vão ter preços diferenciados. Esse daqui vai poder aumentar o preço dele, porque esse consumidor aqui está cativo, só compra dele, se ele não comprar, não tem de quem comprar, e assim vai. Assim. Então a minha sugestão é isto. Que a gente
6 tartarugas, 3 consumidores e 3 produtores. Que são inicializados em posições aleatórias no espaço. Mas que se conheçam pelo nome, certo? Então, o C1 sabe ir até o P1, sabe ir até o P2, sabe ir até o P3. Então, o consumidor quer consumir do P1, ele vai até lá e ele volta para o seu lugar. E esse deslocamento tem um custo, tantos passos para ir, tantos passos para voltar. E se ele quer ir para cá, tantos passos para ir, tantos passos para voltar. Tudo é aleatório. As posições são aleatórias. Produtor e consumidor. Os produtores também são aleatórios. Tudo é aleatório. Tá? Tudo é aleatório. Mas cada produtor desses vai ter a sua curva, uma reta, com certeza. Só que às vezes a reta é mais alta, às vezes a reta é mais baixa. Então, cada vez que se roda o sistema, se cria aleatoriamente os parâmetros que definem essas retas. Ou seja, esses 4 pontos aqui são criados aleatoriamente, caracterizando a reta, ou um ponto e a inclinação, que quiser achar. De modo que cada vez que o sistema é rodado, vamos fazer uma nova simulação, os produtores vão ter localização espacial diferente e regra de comportamento diferente. Os consumidores, a mesma coisa. Vão ter localização espacial diferente e regra de comportamento diferente. Então, se ele arbitra ali os pontos de referência dessa reta, pode ser os extremos, né? Pode ser assim, este e este, certo? Ele só vai deslocar para cá. E aqui pode ser este e um ponto aqui, extremo aqui, só vai deslocar para cima e para baixo assim. E a inclinação vai. De modo que, quando roda a simulação, cada vez que roda a simulação, nenhum consumidor sabe qual é o melhor produtor para ele comprar. Nem sabe se ele vai ter um preço uniforme para todos os produtores. E nem sabe se ele vai consumir mais ou menos do que o vizinho, os outros consumidores. Ninguém sabe nada. E aí o que os consumidores têm que fazer? Eles têm que percorrer os produtores, ver os preços que eles conseguem de cada produtor, considerar o custo de deslocamento e escolher qual é o melhor produtor, quais são os melhores produtores. E a gente vai ver se estabelece um equilíbrio, em cada rodada, se estabelece um equilíbrio no mercado ou não. Se todos os produtores passam a vender pelo mesmo preço, ou cada um vai estabelecer o seu preço, se todos os consumidores. Então, para o consumidor, ele tem que percorrer os produtores para descobrir qual é o mais vantajoso. Para os produtores, eles vão ter que receber os consumidores e saber qual é o preço que eles vão vender. Porque se eles fixarem um preço muito alto, só um dos consumidores vai comprar. Talvez, por exemplo, aquele que está mais próximo, mas os outros não vão estar lá, certo? Então, cada rodada dessas precisa de vários ciclos para que se possa fazer justamente os valores médios. Quer dizer, qual é o valor médio de produção que pode haver
e qual é o preço médio que seja satisfatório. Então, isso envolve um tempo, né, até achar a quantidade de essas taxas, né? Então, uma simulação, ela envolve N períodos. Para o produtor saber o que vai ser consumido em cada período desse, e fazer uma média do que vai consumir em cada período, o que vai produzir, o que vai ser demandado em cada período desses, certo? E o consumidor poder saber o que ele pode pegar de cada produtor. Então, N períodos de T unidades de tempo. Certo? O tempo de cada um passar por todos. Né? Isso, um tempo que seja suficiente para fazer uma média razoável. Por exemplo, cada simulação vai envolver 100 períodos de, sei lá, 20 unidades de tempo, 20 ticks. Onde se imagina, por exemplo, que 20 ticks é suficiente para todos os consumidores. Então não precisa o consumidor ir várias vezes. Cada um vai uma vez, já dá um valor representativo para o produtor tirar a média, certo? Então cada um tem que percorrer os 3 e aí pronto. Então esses números aqui vai ter que ser visto aí conforme as escalas, etc. Certo? Esses números. Talvez 100 não seja demais, 10 seja suficiente, 10 períodos se faz a média, né? Então isso daí vai ter que ser ajustado. Vai depender do tempo de deslocamento, basicamente. Certo? Se cada consumidor percorre cada produtor uma vez, faz a sua negociação ali, certo? Vai variar com as posições também. E aí, para regular isso, para não ficar coisas muito aleatórias, certo? A gente pode botar o controle nos produtores, certo? Controle nos produtores. De que eu quero dizer com controle nos produtores? É assim, né? A gente tem que, eles vão ter que descobrir onde é que estão, como é que são esses comportamentos, quais são as faixas, né? De preço aqui, de quantidade, né? Que eles têm para fazer a média e poder dizer, bom, na média, então, nesse ciclo deu tal preço com tal quantidade, certo? Então, do ponto de vista, não tem nada a ver então com economia, mas tem a ver com programação, o controle está com o produtor. O que quer dizer isso? Quer dizer que o produtor, em cada negociação, o produtor fixa a quantidade. E o consumidor diz aceito ou não e paga tal preço. Então, o controle com o produtor quer dizer que é o produtor que controla a variação de quantidade. Então, por exemplo, o produtor tem lá a curva dele, ele diz, bom, no ciclo 1 eu vou querer vender a quantidade Q1, depois a Q2, depois a Q3 e assim adiante, para ver que preço eu consigo para cada quantidade dessas, para cada consumidor. Para poder dizer, bom, com essa quantidade aqui, os consumidores foram tais que o preço variou assim. Portanto, o preço médio foi tanto. E, portanto, o preço, tá? Então, o preço que eu consegui. Aqui, eu não sei fazer o programa. Você vai ter que inventar.
exatamente como é que as coisas vão ser feitas. Então, essa é a questão. Minha sugestão é essa, que alguém controle as quantidades e que os preços sejam derivados dessas quantidades e que as médias sejam calculadas. Então, isso daqui é o ciclo no tempo T1, isso daqui é o tempo T2, isso daqui é o tempo T3. Porque senão, o que acontece? O consumidor chega no produtor e aí, que negociação está sendo feita? Vai ter toda uma conversação. Assim, se tem o controle do produtor, ele diz, olha, chegasse aqui, então faz uma proposta, te vendo tanta quantidade de produto, qual é o preço que tu me paga? Aí ele fica sabendo. Então, eles têm, os dois, a cada encontro, os dois têm uma informação sobre esse ponto aqui. E cada um pode saber se aquele ponto é satisfatório ou não para ele. E, portanto, pode calcular, depois de cada conjunto de interações, porque tem que fazer a média do C1, do C2, do C3, do preço do C1, C2, C3, qual é o preço que ele venderia, portanto, qual é o que o consumidor médio compraria, certo? Acima dele, abaixo do que ele venderia. Então, fazendo todas essas médias, todos esses cálculos, ao fim a gente pode dizer que com essa distribuição espacial, esse produtor vende a tal preço médio, aquele a tal preço médio, esse comprador compra a tal preço médio, compra a tal, cada um com as suas quantidades, etc, etc. E a gente pode saber se o mercado é equilibrado ou não. E a gente pode saber se manter a lista, se o consumidor compra do P1, ou do P2, ou do P3. É isso. Se a gente quiser, pode até fazer isso. Não sei, é só uma... O que vocês acham disso? É viável fazer isso? Vocês acham que... Deu para entender a ideia, pelo menos? Vamos fazer umas coisas aqui para a gente começar a ver a parte de programação disso, né? Certo? Professor, tem uma coisa assim. Diga. Cada consumidor vai uma vez no produtor. Em cada produto. E depois ele já decidiu qual vai ser o Ele já melhor. fez um cálculo da média de preço daquele ciclo. Aquele ciclo. Em cada ciclo ele vai nos três produtores. Os três produtos. Então, cada consumidor tem uma média onde, de preço que ele consegue ir lá e combinado com a distância que ele... Então, ele vai saber o custo total dele, que é o preço do produto mais o custo da distância. Certo? Tá, e não tem. Então, o preço total que ele vai pagar é o preço que o cara pediu, mais o que é o custo da distância. Tá. E quando chegar num equilíbrio, ele segue procurando? Não sei se vai chegar no equilíbrio. Provavelmente não vai chegar no equilíbrio, porque as distâncias vão ser diferentes, os custos são diferentes, então não vai ter um equilíbrio. Provavelmente o que vai acontecer é que os produtores vão produzir quantidades diferentes, com preços diferentes, os consumidores cada vez é tudo diferente. O equilíbrio vai ser uma média que ninguém está realizando, ninguém está funcionando de acordo. Mas isso é só no primeiro ciclo? Eu acho que não, acho que como a distância, não sei, como a distância é um fator importante, então já sai das condições ideais, então isso significa romper no sentido de que todo mundo vai usar os mesmos preços. Porque se ele tiver que consultar os três, a distância vai ser a mesma, né? Não, ele consulta a distância, ele faz como se fosse um levantamento de preços. Isso, Quanto isso. custaria para cá, quanto custaria para cá.
quanto custaria para lá. Certo? Professor, ali os produtores eles vão estar se movimentando enquanto os consumidores estão fazendo essa pesquisa? Quem? Os produtores. Não, os produtores estão fixos. Os produtores estão fixos, que é só para os consumidores irem até lá. E a casinha dos consumidores também é fixa, né? Tipo, assim, uma Isso, ele vai e volta para a mesma posição. É como se tivesse uma casa aqui, tá certo? Ele vai e volta para a mesma posição. Aí os consumidores, cada vez eles saem numa posição diferente. O que é essa primeira CA? É clear all, para zerar todas as variáveis. Seis. Funciona isso. Então aqui o que tem? Tem os produtores na forma de uma casinha e tem os consumidores na forma de triângulos. Tá? Então a cada rodada da simulação eles vão cair em posições diferentes. E aí o que eu fiz? A tartaruga tem um identificador que é o Who, quem ele é. E eu disse que de 0 a 2, 0, 1 e 2 são os produtores. 3, 6, né? Então começa com 0. 0, 1 e 2 são os produtores. 3, 4 e 5 são as tartarugas. Agora, eu vou, para não ficar, então isso é, eu vou criar 2 aqui, só para fazer uma demonstração de uma outra coisa. Então agora eu tenho 2 só, uma tartaruga e um consumidor, certo? Bom, agora como é que a tartaruga vai saber onde é que está o consumidor? O consumidor vai saber onde é que está o produto. Ela sabe que os produtores têm o identificador de 0 a 2. Cada uma delas sabe.
Então, o que pode acontecer? Aqui eu vou dar uma ideia básica de como fazer isso daí. Porque aqui tem duas, né? Tem duas tartarugas lá. A 0 é a produtora e a 1 é a consumidora. Então eu vou pedir para a tartaruga consumidora para ela setar sua cabeça em direção à tartaruga 0. Ela vai ficar apontando para a tartaruga 0. Então, certo. E aí eu faço o gol e ela vê. Eu não preciso do gol. Nesse caso aqui eu não preciso do permanente, eu não faço. Então, tá aqui. Nesse caso é fácil. Então, cada tartaruga tem condição de saber a direção de cada um dos produtores e caminhar até cada um dos produtores. Então, ela caminha e conta os passos e vê o custo de ir até lá e o custo de voltar. Chega lá, ela pede para o produtor fazer uma oferta de uma quantidade de produto. O produtor faz. Ela diz que com essa quantidade eu pago tanto. O produtor diz que eu queria tanto. Também precisa, não é? Passa as duas, a gente já tem. Então a gente tem esses valores para o produtor e para o consumidor. Ele não precisa fazer a negociação, basta registrar os valores. Aí a tartaruga volta para casa e diz, bom, daquele produtor lá, cada unidade vai me custar tanto. O preço que ele quer, mais o trajeto. Aí, roda de novo. Então, para cada rodada que quiser fazer, a gente vai ver se o mercado vai ficar com alguém vendendo muito pouco por preço muito baixo. Então, a gente vai fazer, para cada disposição dessas, 100 rodadas dessas de verificar preços. 100, 20, 30, um certo número. Então, essa é uma técnica que eu queria mostrar, que é de como criar esse ambiente. Outro que eu queria mostrar é de como é que a tartaruga sabe que chegou, não? Como é que ela sabe que chegou no produtor para saber que está na hora de interagir com ele? Bom, antes disso, qual é a vantagem da gente usar esse procedimento? Bom, é que a gente pode criar ambientes mais realistas aqui, com obstáculos, tem que desviar dos obstáculos. Esses obstáculos podem ser dinâmicos, então cada ciclo tem essas distâncias vão variando verdadeiramente, e assim. Mas, senão eu podia calcular a distância e pronto. A vantagem de seguir esse método é que a gente cria espaço para fazer situações cada vez mais realistas. Né? Tá, agora eu vou ter ideia de como a tartaruga sabe se está junto com a outra. Ela sabe o pet do outro. Ela consegue saber o pet do outro? Ela pode saber o pet do outro. Ela pode perguntar. Uma
Uma maneira é perguntar onde é que está o peixe, onde é que está o peixe do outro, onde é que está a posição do outro. Tem uma maneira interessante também, que é a seguinte, que é ela perguntar se já está junto, olhar para ver se já está junto do outro. Certo? Então aqui, no random walk, isso daqui, que a tartaruga sai caminhando aleatoriamente, então eu vou mostrar uma outra maneira, fazendo diferente. Eu vou criar duas tartarugas. Certo? E vou fazer com que cada uma tenha uma cor. Certo. Espero que apareça lá. Essa. Certo. Vermelho não vai aparecer. Não? Não. Acho que virou Vai virar? Não? Mas melhor agora. Deu para diferenciar. Então agora eu vou fazer o seguinte, as tartarugas saem caminhando, vou tirar aqui, elas saem caminhando, e o problema agora é, quando elas estiverem na mesma posição, a simulação para. Elas caminham até se encontrarem, quando se encontrarem para a simulação. Sabe? Então, uma maneira das muitas que tem é fazer o seguinte. Aqui está pedindo para cada tartaruga, em cada momento, escolher uma direção e dar um passo para frente. Né? Então agora a gente vai fazer o seguinte teste. Vai pedir para cada uma delas perguntar se existe qualquer uma outra tartaruga aqui. Se tiver qualquer outra tartaruga, que não seja ela, então é porque ela encontrou. Certo? Não estou. Aí, para a simulação. Eu vou tirar essa circularidade do mundo. Já sai direto na mesma posição. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir para elas se distanciarem do início. Elas se distanciam. E agora sim, em algum momento já se encontraram. Certo? Eu vou fazer aumentar o tamanho para ficar mais visível. Momento elas vão se encontrar. Tem que ficar aqui até amanhã. Então, essa é uma maneira de fazer, certo? Qual é a vantagem de fazer essa maneira? Ela é manter aquela ideia de que cada gente tem uma visão limitada do ambiente, não consegue saber o que está longe, só olha em volta dela. Só em volta dele, só conhece as coisas que estão em torno dele. Tem um comportamento condicionado por fatores locais. Ele olha que o outro está longe, mas ele vai até lá.
Se ele não puder olhar onde está o outro, bom, aí ele vai ter que sair a procurar aleatoriamente. Tem que fazer uma caminhada dessa. No caso, ele vai ter que olhar para o produtor e daí dar um olhar, né? Um até encontrar o tanto que seria o... Isso. Daí ele tem a distância linear. Ele tem o número de passos que ele, Sim. número de passos que ele percorreu, certo? O número de passos que ele percorreu. A distância linear. Poderia ser uma grade. Uhum. Se fosse as quadras de cidade. Ia ter variações. Bom, isso é para iniciar. Provavelmente, quando estiverem fazendo isso, vai ter outros problemas com outras definições. E, assim, tipo, tu mostrou ali como, né? Que tu aponta pro P1, por exemplo. Aí quando tiver 3, Ele vai ter que se você vai ter que apontar pro primeiro, depois pro segundo. depois do segundo. Tá, aí tem um forte ali. Tem um comando. Tem várias maneiras de fazer isso. Não é botar espelho. Tem um forint. Para cada elemento de uma lista, tu faz alguma coisa. Eu não Comandos de repetição. entendi uma parte lá. O C1 encontra o P1, aí ela para. Mas para terminar o ciclo tem que ir até o P3, né? Isso. Ela retorna. Retorna depois para sua ela para. casa para poder medir a distância para o P3 ou para o P2. Ela vai direto. E aí, a gente podia fixar. Mas ela interage, depois ela fala. Isso. Como é que é o protocolo de conversação, certo? Depois que se encontraram, depois que chegou na posição do produtor, como é que é o protocolo de conversação entre o consumidor e o produtor, certo? Então, pode ser uma coisa do seguinte tipo: o consumidor pede uma quantidade, pergunta a quantidade, pergunta a quantidade. Então ele não sabe em que ciclo está e o produtor vai... Bom, o produtor poderia fazer isso aleatoriamente, mas de uma maneira sistemática ele ir aumentando a quantidade de X em X unidades para poder percorrer todo esse espaço aí, para poder ter uma variação sistemática. Mas o produtor poderia sortear aleatoriamente uma quantidade. Então o consumidor pergunta uma quantidade que o produtor quer vender. Quantidade que quer vender. Então é uma situação muito específica, muito particular. É só para evitar de ter que fazer uma programação toda de negociação entre eles, certo? Só para ter os dados grosseiros. Aí o que acontece? O produtor responde a quantidade. E aí, o consumidor, o que ele faz? Ele informa o preço que quer pagar. E aí, o produtor informa o preço que quer vender. Então, são 4 passos que correspondem a chegar na loja e dizer quanto tu tem disso. Ah, bom, por isso daí eu pago tanto. Ah, não, por isso daí eu quero tanto. Então, a partir daqui, começaria uma negociação para eles chegarem a um acordo. Mas a gente não vai fazer um acordo, a gente só vai registrar esses valores para ter uma média. Para depois ter média, fazer um estudo. Então, o objetivo não é
estudar como é que é o processo de negociação entre dois agentes para eles fecharem o negócio. O objetivo é ter uma ideia aproximada de em torno de que valores o preço vai variar, porque o preço vai variar, vai ficar no final entre o preço menor e o maior que for dado ali, né? Senão não vai ter negócio. Então, ao fazer isso, a gente já tem os parâmetros básicos da negociação. Aí, pronto, registra isso, cada um registra o seu, de alguma maneira. Tem que ser registrado, o consumidor volta para cá, vai até lá. Tá? Então, quando os três fizerem isso, terminou um período. E aí a gente tem todos os valores para aquele período. Aí começa um outro período, com as mesmas posições. Cada período, quer dizer, esses 100 períodos são feitos com os agentes nas mesmas posições. Aí, outro período. Só que aí os valores vão ser diferentes. A gente vai poder variar. Tem que estudar isso, como fazer essa variação. Né? Para a gente poder dizer, então, bom, nesse período o preço médio vendido pelo P1 foi tanto, o preço médio do P2 foi tanto, o preço médio tanto, a quantidade consumida vendida foi tanto, o que cada um. E aí poder dizer, bom, então para o C1 melhor é ele comprar do P2, sei lá. Aí você direito vai fazer a análise disso, certo? A análise disso a gente vai ter que ver depois. Mas a ideia é, a cada ciclo desse se registram esses valores. É onde... Então, mas eles onde... não vendem. Hã? Eles não chegam a fechar o negócio. Depois do terceiro, depois da... O consumidor vai nos três, vê qual é o melhor e depois... Pois é. O problema é o quanto que a gente quer entrar de detalhe aqui. O problema é o quanto que a gente quer... É porque se o consumidor, se o produtor não sabe quanto ele vai vender, porque a tartaruga não vai lá comprar, como é que ele atualiza o preço? Não sei se isso eu acho. Pois é. Certo. Onde é? Mas ele informa o preço que quer pagar pela quantidade. Vamos fazer o contrário. Vamos ver onde é que a gente quer chegar, certo? Mas aí o produtor não sabe se a tartaruga... Porque não, ali, ó. ele vai comprar um negócio, ele, eu quero pagar 50, e o cara, eu quero vender por 60, aí tu, tá, então, vai embora no outro. Aí o produtor não sabe se ele te vendeu ou se ele não te vendeu. Não, ele já sabe, bom, para aquela quantidade, um dos consumidores quer tanto. Aí se for outro, ele vai ter informação para aquela quantidade. Não, é que a quantidade tem que ser sempre fixa. Pois é, depende. Você não vai dar problema, porque vai ficar para cada... Se cada consumidor chegar com uma quantidade, no fim não vai ter nada na simulação. Isso tem que Não sei, porque tu imagina no mundo real tem 3 padarias, e aí eu chego lá na primeira e digo, quero 50 pão. E o cara me diz o preço, tá, então. Aí eu vou na segunda, vou no terceiro, faço a informa para ele quanto tu paga por aquilo ali no terceiro. Tá, informa quanto eu pago e informa quanto eu quero. E ele me diz que ele não quer o preço que eu quero pagar, ele me diz outro preço. Não, mas é só para descobrir. É só para descobrir. Pra descobrir. Tá, aí tu informa o preço, certo? Sim. O consumidor informa o preço. Bom, aí o produtor começa a ter informação no mercado, por exemplo, para montar o preço daqui a, sei lá, um mês. Por exemplo. Tá, mas ele não sabe se ele não sabe o preço do outro mercado, eu acho. Mas não precisa Mas saber. assim, se forem 3 Só com base no cada um encontro nos dizendo consumidores quanto quer deles, pagar, né? ele vai ter uma noção se a quantia for igual, 3 clientes foram dizendo quanto que ele queria pagar. Eu pago tanto, aí na vai ter a média, para média. tal quantidade, eles Eu pagam vou tanto. estipular esse preço. Para mim não está claro. Vamos ver onde é que a gente quer chegar, certo? Fixar o que eu imagino que é. Cada vez que a gente roda uma simulação, esses 100 períodos, não sei quantas unidades, tá? Depois disso a gente diz, bom, com essa distribuição espacial e com esses comportamentos de produtor e consumidor, é melhor para o consumidor 1, por exemplo, comprar do P3. Porque apesar de ser mais longe, ele tem um preço mais baixo que o P3. E do C2 é melhor vir para esse, e do C3 é melhor vir para esse, P1 não
não vai ter nenhum cliente que goste de comprar. Por quê? Porque os custos de caminhada e os preços vigentes, os comportamentos dos produtores e dos consumidores são tais que... Não, mas ali, por exemplo, Certo? Isso que eu acharia que seria um resultado interessante. A gente descobrir quem vai se relacionar com quem. Certo? Quem? Que cada vez que começa de novo, distribuição espacial é outra, os comportamentos são outros, quem vai se relacionar com quem? Quem vai comprar de quem? Essa é a pergunta. Quem vai comprar de quem vai vender para quem? Certo? Mas não vai estar simulado, a gente vai tirar essa conclusão. Isso, tem que fazer eles funcionarem para tirar essa conclusão. Certo? Então, na média, o C1 vai comprar do P3 mais do que qualquer dos outros dois, o C2 mais do P2, né? Então o P2 vai vender mais para o C2 e para o C3 do que para o C1, como média. Certo? Se a distribuição espacial for essa e se os comportamentos forem esses. Agora, o que tem que botar na simulação para conseguir esse resultado ainda não está claro. Isso que eu quero dizer quando eu não sei fazer esse programa. Certo? a pergunta está na quantidade que quer vender, né? No mínimo, cada produtor tem que oferecer as 3 quantidades diferentes, entendeu? Todos os produtores têm que, nesses ciclos, oferecerem as quantidades diferentes para ele poder tomar a decisão. Por exemplo, no primeiro ciclo, ele pergunta a quantidade que quer vender para o produtor 1 e ele diz, bom, a quantidade que eu quero vender é 10 por tal. Só que ele vai no produtor 2 e a quantidade é outra quantidade. Né? Então vai ter que ter um momento que o produtor 2 também vai ter que dizer a informação da quantidade 10. Você acha que as quantidades têm que ser Eu iguais? acho que é o consumidor que diz a quantidade. Não, dizendo assim, ó. Aqui Também pode Obviamente, inverter. Ele diz a quantidade, o outro diz o preço. Ele diz se aceita ou não, e o outro sabe qual é a quantidade que ele venderia, qual é o preço. Eles têm que poder comparar, né? Tipo, o P1, P2 e P3 tem que oferecer para 10, 20 e 30. E depois o P2 também tem que oferecer para 10, 20 e 30. Pode ser. Entendeu? Porque Pode senão ser não vai isso. conseguir comparar. Se ele pegar 10 num, 30 no outro, Pode qual ser. que eu vou? A quantidade vai variando para todos. Isso, todos têm que oferecer as talvez. 3 quantidades, porque senão não vai. Bom, a quantidade 30 eu vou no P1, agora para a quantidade 20 eu vou no outro. Pois é, eu acho que a quantidade tem que ser dada Uniforme. pelo consumidor. Isso, né? Ficaria mais fácil. Sempre pelo consumidor, né? O protocolo seria o contrário. É. Teoricamente, quando tu quer comprar Pra ele uma poder coisa... comparar, né? Senão vai chegar lá perguntar o cara vai dizer um valor. É para tentar fazer a média, né? Mas vê que os gráficos todos são reversíveis, portanto o resultado deveria ser o mesmo se a gente começar pelo produtor. Certo? Então é muito mais, como eu disse, é muito mais um problema de programação do que a gente vai fazer funcionar do que um problema de cálculo. Porque o cálculo é botar as curvas uma em cima da outra e chegamos nas relações. Então esse é um protocolo de conversação 1. Certo? Então tem que ser alguma coisa que seja intuitiva para a gente e que a gente consiga fazer o programa funcionar. Então o protocolo de conversação 2 é o consumidor, ele informa a quantidade, o produtor informa o preço para aquela quantidade, o consumidor registra ou informa seu preço e o produtor informa a sua quantidade. O que a gente precisa ter são esses 4 valores: a quantidade do consumidor, o preço do produtor, aqui o preço do consumidor e aqui a quantidade do produtor. Esses 4 valores têm que sair do encontro, não importa qual é a ordem que a gente... O problema é depois, nas comparações, o que a gente vai fixar para fazer as comparações? Eu acho que é essa a questão. Eu não sei direito. A quantidade perguntada tem que ser a mesma dos 3. A quantidade perguntada pode ser a mesma para os 3. Pode ser. Então aí quem controla não é o produtor, não é? O controle está com o consumidor.
Ele é que vai determinando o ponto de exame, sabe? Então ele primeiro pega Q1 para todos eles, Q2 para todos eles. E a gente vai usar os dois modelos juntos no matemático de agência. Não, só o de agência. Mas eu queria deixar claro, nos detalhes eu não sei fazer direito. Mas o que eu queria poder responder é, bom, com essa distribuição espacial e com esses comportamentos, será que os agentes vão encontrar seus parceiros preferenciais? Essa é a pergunta, certo? Que é uma pergunta que poderia ser respondida simplesmente superpondo as curvas ali, vendo quem fecha com o quê, né? E aí depois vê, bom, o que acontece é que não tem diferencial para o C1, por exemplo, nessa distribuição, aconteceu, e isso a gente pode testar, não é? Isso a gente pode testar. De que maneira que a gente pode testar? A gente pode botar os 3 consumidores na mesma posição e todos os produtores a uma distância igual. Tem que resultar que não tem parceria preferencial. Se os comportamentos são iguais também, certo? Então, esse programa tem um teste. Ele deve dizer não tem parceria preferencial com essa distribuição. Ou ao contrário, né? Tudo é dual, né? Ou ao contrário, certo? Ou ao contrário. As tartarugas, os consumidores aqui e os consumidores e os produtores todos juntos no centro. O caminho é o mesmo, certo? Então tem um teste essa simulação da boa. Ele deve dar, ou seja, com os mesmos comportamentos, isso deve ser uma situação de equilíbrio, que deve ser uma situação de equilíbrio. Porque o fator que está desviando da situação ideal é o custo do deslocamento. Certo? A gente poderia desviar o custo da informação, por exemplo, com o produtor cobrando um preço. Vai dizer, quanto é que tu quer por isso, moça? Então aí tem o custo da informação. Certo? O custo da informação pesa também. Isso, cobra tanto pelo orçamento. Exatamente. Tem, professor, nesse ciclo, cada ciclo, além dele saber, o produtor saber a quantidade que o consumidor quer, aí o consumidor também vai avaliar os passos que ele deu para chegar ao produtor? Isso, vai contando quantos passos ele deu. Você vai caminhar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí de a venda. Aí de a venda. Mas e para esse produtor, ele vai considerar os passos do consumidor? Porque lá no final... Não, o produtor não. O produtor não sabe de onde veio o consumidor. Tá, mas e aí, no final, como que... O consumidor é que sabe quanto custa ir até a loja comprar. Tá, mas e aí esse produtor, como que vai atualizar o preço dele? Se o consumidor pode estar pensando, ele cobra o mesmo preço, mas eu ando mais... Então, esse é um raciocínio que o consumidor tem que fazer. O produto custa tanto e o deslocamento custa tanto. O vai ter essa ideia, não o produtor. O produtor tem uma função fixa lá. Cada quantidade tem um Só vai preço. atualizar pela média que ele fizer então dos consumidores. É, isso que não está muito É claro. o Mas a consumidor, ideia eu é acho que essa. vai... Se o consumidor demora 10 para chegar no 1, Isso. ele vai oferecer um valor X. Aí quando ele vai para o 2 ele demora 15, ele já oferece um pouquinho menos, porque ele gastou mais para chegar lá, pode ser um Isso se ele informar Pode ser assim, eu acho. isso se ele informar preço, mas ele pode informar quantidade. Tem muitas E vai ter que informações. chegar Tá, no mas produtor e dizer o caminho O aqui. consumidor ele vai- informa a primeira quantidade, aí o produtor informa o preço. Isso. Aí ele sabe que o preço, Informa que o preço total vai ser o preço do produtor mais o custo do deslocamento. Tá, mas eu não entendi. Por que que eu- Aí o consumidor vai informar o preço de novo, vai? Sim, que é o seu preço total. Qual é o preço de cada? O que significa esse outro preço? É uma O que tentativa de... significa se informar? Já vai dar... O que significa informar? Informar significa informar para nós. Significa registro. Registro.
vai ter... Tá bom. Aquilo, esse consumidor, então, aí o terceiro... Ele registra. O informar sem perguntar e responder significa registra. Registra isso, registra aquilo. Essa terceira informação aí, então, é que ele está fazendo o valor total? É isso? Isso, que é o valor total. Não é uma tentativa de conseguir um desconto, né? Não é uma negociação. Não tem negociação. Senão a gente ia entrar por uma área toda que é de negociação entre agentes, que é outra coisa. Certo? Barganha, etc., que é outra coisa. Aqui a gente só quer o mínimo. Eu não sei qual é o mínimo, esse é o problema. Eu posso dizer para você. Qual é o mínimo de informação que precisa para chegar a essa pergunta? Com essa distribuição espacial e com esses comportamentos, as melhores parcerias são essas. Se largar livremente, vai terminar que esse consumidor vai ter preferência àquele lá. Apesar de ser mais... porque o preço dele é menor. Então eu não sei direito isso. Eu não sei direito que informação... Hein, professor? Agora me enrolei mais. Não, se ele for levar, que nem o Iverton disse, o consumidor vai chegar no produtor e ele vai chegar com a resposta já das quantidades que quer, baseado já nos passos que ele deu, né? Já vai dar um custo ou quantidades. Mas se então a gente, para ter 3 quantidades certinhas, a gente vai ter que ter os passos. Tem que pensar, certo? Tem que pensar, não tá... Né? Porque tem que ter 3 iguais, né? Não, né? Por exemplo, tu tem uma quantidade que tu quer comprar de um Eu determinado acho que produto. essas informações aí... Aí tu vai lá numa determinada loja e pergunta o preço. Não vai conseguir escolher qual é a melhor parceria. Vai alterar os preços. Mas tu tem que dizer o que Não eu é para alterar o preço. Aí tu vai pegar... É só para saber qual é o melhor parceiro. O produtor não altera os preços. Não, nenhum deles altera preço. Não tem negociação, não tem alteração, não tem barganha, não tem nada. É só para saber qual é o melhor. É a decisão do produtor, do consultor. O produtor não... Não, e aí como consequência o produtor vai ter tais e tais clientes. Tá. Certo? Mas esse resultado dele ter tais e tais clientes não é só pela distância. Também é pela curva dele, pelo comportamento dele. Certo? Ah, tá. Entendi. Certo? Seria um... Então, eu não sei dizer que informação que precisa. Acho que essa daí é De repente, não precisa nem conhecer o comportamento do consumidor aqui. Ele não precisa da curva. É o consumidor que está indagando para o produtor. Então, só precisa da curva do produtor e a distância. Entende? De repente, só precisa isso. As curvas dos produtores, as distâncias e o consumidor sai. Um que não. Aí, no fim, ele pode dizer assim, bom, pode ter até várias respostas. Se eu quiser quantidade tal, melhor produtor é esse. Se eu quiser quantidade tal, o melhor produtor é aquele. Pode ser até por quantidade. Tá. Mas não, eu não pensei sobre isso, não sei. O que eu imaginei foi a gente fazer uma simulação para responder as seguintes perguntas. Que parcerias resultam nessa situação? Que parcerias resultam dessa situação? E as retas dos produtores são sempre retas? As curvas, né? Dos produtores São sempre retas para simplificar. As curvas são retas. É que eu acho que não faria muita diferença, assim. Então a quantidade não faz diferença. Tipo, os dados de quantidade não faz diferença, porque como vai ser linear, ele vai comprar mais, vai aumentar o preço na mesma proporção, ele vai seguindo no mesmo produtor. Ou não? Não sei. Tem impressão que sim. Eu também tive Eu não sei. Se um for assim e o outro for assim, se a quantidade é essa daqui, é melhor comprar desse, mas se a quantidade for dessa daqui, é melhor comprar do outro. Tá certo? Eu pensei que os dois saíam da... Não é a mesma declividade, não. Exatamente. Certo? Aqui o produtor 1, aqui o produtor 2, aqui a quantidade 1, aqui a quantidade 2. Então, na verdade, vai ter a partir de um certo ponto, vai ser sempre melhor comprar
Com 2 sim, Mas com 3 a curva não é começa mais sempre no complicado. zero. A curva não começa sempre no zero. A curva, Vai ter preço a pra- curva real não começa no zero, porque todo produtor tem um custo fixo de funcionamento. O preço mínimo que ele começa. Tem um custo fixo de funcionamento. Se ele vender uma unidade, ele tem que cobrar por aquela unidade Tá, um Nosso fixo. programa já vai avaliar. Para manter o fixo dele. A estrutura, etc. Era essa dúvida. E aí, como são 3, pode ser coisa assim, eu não sei. Não vai comprar nada, já vai estar pagando. Isso, não vai comprar nada, já está 0 unidade, já tem custo. Bom, aí o que acontece? Aí a gente pode, que variações que a gente poderia fazer, por exemplo, deixar que o usuário controle as curvas dos produtores. Certo? Então, tem lá os sliders que ele controla. A curva é assim, a curva é assim. O que mais que poderia fazer? É só uma questão de inventar. Sabe? Quantidade de consumidores. Quantidade de produtores. Então, não está muito claro, como é que é. Ainda para mim não está muito claro, sabe? Mas eu imagino que se a curva do produtor e qualquer é assim, o que o consumidor tem que fazer? Ele tem que ir indagando dele cada um dos preços de cada quantidade. Tá? Agora sim, aí vem o Thiago, se é linear, basta indagar 2, tá certo? Mas a gente pode fazer o programa genérico para que esse comportamento não seja uma linha, seja linear, certo? Então, a programação do comportamento é, ele percorre tudo aqui, descobre todos os preços, P2, P3, P4, certo? E aí isso ele faz para cada um deles e... Bom, aí eu não sei. É como o senhor colocou ali no outro exemplo, que tinha 2 produtores, um outro produtor 2, por exemplo, a cada certa quantidade ele vai fazendo os descontos. Então vai dar uma barganha. Está faltando alguma ideia aí. Isso naquele modelo que eu fiz aquela ideia que vez. está faltando. Aquele modelo que eu fiz aquela vez de economia, eu fiz isso aí. Aquela curvinha ali de baixo, por exemplo, eu estabelecia um valor randômico X de quantidade, né? Por exemplo, 10. Aí eu ia na minha curva e via, bom, para 10 eu pago tanto. Tinha essa informação para mim, consultava na minha curva, né? Aí eu pegava e saía lá no primeiro, perguntava quanto é que é para 10, anotava. Aí ia no segundo, perguntava quanto é que era para 10, anotava. Ia no terceiro, perguntava quanto é que era para 10. Aquele que era mais próximo do meu, eu dizia, bom, então a melhor interação é para 10, que é a minha quantidade que fecha com a minha curva, que é o meu preço, é o P3, por exemplo. E aí, no caso, o C2 também fazia a mesma coisa. Pegava uma quantidade e tal, via na curva dele qual é o preço que ele está disposto a pagar e vai lá no P1. Qual é para tanto? Para 2, para 3. Bom, o melhor para mim e para esse, que ficou mais próximo dele. É assim, no caso, eu uso também a informação da curva do... Nesse caso aí, nesse modelo, só o consumidor descobriria qual o melhor produtor para ele. Agora, se ele informa para o produtor esse preço, ele está dando a capacidade do produtor calcular a média depois com base nas interações. Se ele não informar, o produtor não vai ter como descobrir. Agora, se eu disser essa informação para ele, ele vai ter, bom, mais ou menos para a quantidade e tal, se ela for fixa, todos os consumidores perguntarem sempre a mesma. Mais ou menos assim que foi aquele que eu fiz. Pois é, mas... Sim. Mas o teu consumidor não vai comprar no cara mais barato. Ele descobria qual o produtor que está mais próximo do equilíbrio com ele. Ele pegava 10. Tá, mas é que ele não pega só o valor da curva do produtor, ele pega o valor da curva do produtor mais o valor da distância.
Assim não, é Porque só senão, soma a se distância, eu digo que eu né? quero pagar R$50 por uma cadeira e tu diz que tu quer pagar R$300 pela cadeira e o cara vende a 200... Não, mas não é. Tipo, Não, se o cara quer vender uma cadeira 50 pila e o outro quer vender uma cadeira 200 e tu quer pagar 300, tu vai comprar de 200 só porque tá mais perto? É isso que eu tô dizendo. não, você tem que somar o custo do também. E tu vai comprar o mais barato, tu não vai comprar o que tá mais perto. Não, tu vai somar o teu custo com o preço e vai dar menos. Se pra mim ir lá, tu tem que usar pra mim ir lá no custo, Uruguai, se eu tiver que ir lá no Uruguai comprar alguma coisa e mesmo assim valer a pena, eu vou comprar lá, mesmo que seja longe. Eu somo o meu custo com o preço e vejo o valor final, o custo final. Talvez possa fazer uma coisa bem mais simples. Pois é, mas aí tu não precisaria usar a curva do consumidor. Não precisa usar, exatamente. Porque tu não precisa saber quanto tu tá a fim de pagar. Tu vai ter que pagar um dos três, tu vai pagar pelo mais barato. Quanto tu queria pagar, não interessa. Mas aí o Interessa mais. consumidor não vai atualizar. Mas aí tu vai saber quem é que tá equilibrado. O produtor não vai atualizar. Só se tivesse barganha. Pois é, eu tinha entendido que o produtor ia atualizar, mas o produtor não vai atualizar. Ah, não vai atualizar? Não. Ó, não vai atualizar, senão a gente não vai. Então, fazer uma coisa que a gente consiga programar aqui. No final você decide o que é. Então, tem que fazer uma coisa, talvez a situação mais simples que dê para a gente tirar algum resultado seja: o consumidor tem uma quantidade de objetivo, uma quantidade que ele quer comprar em cada ciclo. Aí ele pergunta para cada produtor, aí ele escolhe. E nessa escolha ele dá conta de si. Sim, mas Não atualiza. a informação, mas eu estou dizendo assim, ele leva em conta a curva dele para saber qual que é o melhor dos três. Ah, Ele sabe qual que é o melhor dos três com base na curva dele. Mais barato. mais barato, ele escolhe mais barato. A curva dele não tem nada a ver, Ele escolhe mais barato. entendeu? Certo? Se ele vai comprar ou não, aí ele precisa da curva dele. Ah, ele só escolhe o mesmo. Ele só escolhe qual é o potencial. Agora, se ele vai comprar ou não, depende da curva dele. Porque se esse preço está muito acima da curva dele, aí ele não vai Aí comprar. a curva dele serviria para ele conseguir atualizar o produtor, mas se ele não vai atualizar o produtor, Também. então E para ele decidir se ele vai comprar ou se ele vai regatear, o que ele vai fazer. Então a gente faz uma versão muito mais simples, que é isso daqui. Sim. Bem mais fácil. Pronto, resolveu. Aí no final a gente vai ter, ele vai ter que ter Resolveu o professor. problema, certo? É Temos isso. uma terceira. Do nível de complexidade dos outros problemas. Tá, a curva do consumidor, a gente Não vai importa ter a que curva do colocar. consumidor. Mas ele não vai ter Porque que a dizer gente se não, ele ele não vai tomar comprar. nenhuma decisão. Ah, Ele ele só não vai vai tomar constatar Quem é o qual mais é barato. o melhor produtor Tá. para ele. Ele vai comprar. Vai ser para comprar. Em algum momento, mas não nessa Vai situação. decidir quem sai comprado. E aí então não precisa fazer essas médias, porque ele vai ter o valor já determinado, certo? Então, esse parâmetro aqui o usuário define. Certo? O usuário define esse parâmetro. Agora o consumidor vai tentar comprar tal coisa. Qual vai ser o melhor produtor para ele? Certo? Essas curvas aqui, o usuário define. Produtor 1 vai ter tal curva, produtor 2 vai ter tal curva, produtor 3. A distribuição no espaço é sorteada. Essa aqui é sorteio. Aleatório, cada vez. Então a gente simplesmente faz o seguinte: inicializa, distribui aquilo ali e a gente diz, bom, agora cada consumidor vai querer uma quantidade tal. Qual é a melhor para ele? Certo? Então vem a resposta melhor para mim nessa situação. Pronto, foi uma versão simplificadíssima do problema e não tem tantas confusões. O consumidor não tem que decidir nada, o produtor não tem que decidir nada, ninguém barganha, não tem negociação, não tem nada. É bem mais fácil.
Ei, professor, mas se tá esse desenho assim, no caso dos produtores, eles têm que ficar linear ou eles podem estar em Não, qualquer não, lugar? vai ser aleatório. A Tá. exposição é aleatória, que nem eu fiz ali aquela vez. Eles saem, certo? Então, o que tem que programar? Tem que programar essa distribuição aleatória deles, tem que programar o comportamento do consumidor de percorrer cada produtor, contar a distância e somar com o preço e decidir o melhor para mim é esse. E cada um faz isso e acabou, tem a resposta, rodou. Certo? Pronto. Então, vimos um monte de coisa, depois você... Tá, então era isso. Perguntas? Terminamos. Obrigado pela paciência, por uma continuação do resto do programa. Não, mandei por via das mandei um e-mail. Escolha um dos problemas para resolver. Eu pretendia poder. Um dos três. Mandei um e-mail para É, ele. um dos três. Ah, tá. Um dos três. É um dos três. Ai, cada um. Outro distante, né? Não sei. É individual e duplas de dois, tá certo?